Bem-vindos ao 11º episódio do InfoSign, que é a plataforma de divulgação de comunicação visual, impressão digital, estamparias e afins. Eu sou o Luiz, editor do portal infosign.net.br. Hoje, acompanhando a gente, tem o Eduardo Yamashita, que é consultor especialista em comunicação visual, vinil e mercado no geral, né? Bem-vindo, Edu, mais uma vez. Mais uma vez, né? Mais um, né? Mais um. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito popular, né, no nosso setor, que é envelopamento automotivo. E a gente convidou para isso um cara especialista, o Thiago Sossai. Obrigado pelo convite. Bem-vindo, Thiago. Bem-vindo, Thiago. Obrigado, Edu, pelo Hoje convite. a gente tem a presença aí de um Pro Expert. Um expert um master internacional, cara. Né? Internacional. Isso aí. O Thiago, ele é instrutor técnico em envelopamento certificado pela Arlon, no Texas. Arlon, Texas, sim. Possui 12 certificados de envelopamento automotivo, sendo 7 deles pelo Rockwell Institute. The Rap Institute, isso. E também é o 3M Paint Protection Film, né? Que é o tal do PPF. E o Expel PPF também. E o Expel agora, que estão aqui, né? O Expel Brasil tá aqui em São Paulo, pertinho. Legal, seja bem-vindo, Thiago. E, Obrigado. cara, obrigado mesmo pela tua participação, pela tua presença aqui. Muita experiência na bagagem, né? Eu diria que essas certificações aí é mais uma proforma, né? Acho que o dia a dia que te dá grande experiência, né? Exatamente. Eu acho que... Thiago, quanto tempo você já tem de... Só pra gente esclarecer. 17 anos. 17 anos Pra já. ser mais específico. Assim. Como instrutor ou já como instalador geral? Eu tenho 10 anos. Tá. Mas no mercado, né? Mesmo, 17 de experiência é como... Eu comecei na comunicação visual e aí eu fui me interessando pelo envelopamento. Uhum. Eu comecei a ver alguns carros preto fosco na internet, a gente tinha pouco acesso a isso. Eu me lembro que na época a Preto Fosco era uma empresa que tava bombando isso aqui no Brasil, né? O Paulo começou essa empresa aí. Uhum. E eu, por me interessar, eu comecei dentro da comunicação visual dar sinais, né? Falar com o diretor da empresa, olha, eu quero isso, eu quero evoluir, eu quero... Até que um dia ele olhou para mim e disse, Thiago, o que eu tenho aqui hoje para mim tá ótimo. Eu não vou evoluir, eu não vou crescer mais a empresa. Uhum. Então, se você quiser algo mais, você vai ter que... Quando você fala de Preto Fosco? Não. Uma empresa de comunicação visual que eu trabalhava, chama Smart. E ali você fazia... Ali eu fazia tudo. Faixa de van escolar, envelopamento de frota, envelopamento de carro, frota de caminhão, esticava a lona em posto de gasolina na época, que era lona, não tinha um ACM ainda, né? Fazia tudo, cara. Não tinha, a gente não escolhia trabalho. Tá. Entrava em escola para fazer parede, entrava em hospital para trocar layout. Não é só o veicular, então você fazia outras... Boticário, tudo isso aí a gente chegava a fazer. Usava diversos materiais, inclusive da Inox. Da Inox. Tem muita coisa, cara, tem muita coisa aí. Quando a gente se encontra, conhece, você já estava dando treinamento ou não? Você estava nessa pegada? Eu estava dando treinamento quando a gente se conheceu. Estava dando treinamento pela Altac mesmo. Como o Luiz citou, né? Alguns certificados pelo Justin, que veio pela Altac. Fiz todos os cursos que ele veio, sem exceção, porque eu acho importante... Cada curso que a gente faz, se tem uma informação a mais ali... Serve para reciclar e agregar, né? Eu vou agregar. Então, eu achava importante fazer. Então, eu participava de todos. Eu pedia, a direção falava, não, eu quero participar do curso. E daí para lá também a gente precisa ter uma divisão de treinamento no Brasil. Se você quer vender um produto, você precisa especializar o profissional, você precisa treinar o profissional, capacitar o profissional. Assim ele vai comprar mais. Né? Então, hoje a gente tem o treinamento dentro da Altac baseado nisso. Certo. E, Thiago, agora falando em treinamento mesmo, quais são as dicas que você dá, assim, principais para quem vai fazer o envelopamento automotivo? Olha, já selecionou? Porque tem bastante, é um assunto complexo e vasto, né? As pessoas me perguntam isso, sim, eu vou dar algumas dicas, assim, que eu usei para evolução profissional minha. Eu já cheguei a comprar material para treinar. E que material que eu vou comprar para treinar? Todos os materiais são caros. Compra o mais barato. Treina, cara. O importante é a técnica. Se você tem técnica, você vai conseguir instalar qualquer produto. Eu digo isso hoje porque há 17 anos no mercado, a gente vem de produtos assim,
se eu for falar hoje, né, quem aprende hoje, pegar um material do passado, de 17 anos atrás, não vai conseguir instalar. Vai chorar, vai falar que o material é duro, vai falar que a cola é forte, vai deixar bolha e vai reclamar. Então, eu comprei muito material ruim e barato para desenvolver técnica. Eu vi uma técnica, eu aprendi alguma coisa, eu não tinha o produto, eu ia lá, gastava R$50 na época, o material custava 20 e alguma coisa, comprava ali os 2 metros e pouco de material, gastava ele treinando e quando chegava o carro eu ia instalar com o material correto. Porque quando você já tá treinado no difícil, depois você pega um material mais fácil, cara. Você tira de letra. Tira de letra. Mas as técnicas, fiquei com uma dúvida. Você comprou o mais difícil para você realmente ser hard para você aplicar. Exato. Mas aí quando você vai com um material que é específico para o automotivo, as técnicas não são diferentes? Na verdade, assim, os métodos eles são meio que universais, né? Quando se usa um soprador térmico, eu aplico calor, aplico temperatura no material, qual que é o próximo passo? É o tensionamento. É o direcionamento do material. Na verdade, a gente fala tensionamento, mas você não deve tensionar o material além do permissível. Senão você vai criar um processo de encolhimento nele. Memória elástica. Exato, entra no quesito memória elástica. Então, as técnicas, elas são meio universais para todos os produtos. Só que no mercado nós temos produtos diversos, né, diferentes, configurações diferentes, um para cada aplicação. Eu tenho produto para parede, eu tenho produto para carro, eu tenho produto só para comunicação visual e só para arquitetura. Quem disse para você que no Brasil a galera compra material específico para cada aplicação? Isso é tipo 10% do mercado nacional que faz isso. Que é muito baixo, né? Se você for pensar, porque na verdade essa é uma característica muito São lojas própria, mais né? premium, que você fala, não, ele compra o material específico para determinada aplicação. Você vai para uma região que tem um volume maior de venda, você não vai ver isso. É que isso aí também está muito ligado à durabilidade, né? Exato. Thiago, que se é um evento, qualquer material serve. Então, aí não direcionar para a parede, para ver, qualquer material serve, né? Aí tem essa mistura toda. Eu não sei nem se eu posso entrar nesses méritos, mas quando você vai para Nordeste, você pega um material que é para recorte, é instalado no tanque de uma moto. O material mais barato que tiver, ele é instalado no tanque de uma moto. Tem uma durabilidade menor. A gente fez o podcast no começo, eu falei sobre as características do material, né? As características do material estão diretamente relacionadas à aplicação que vai ser feita, E né? durabilidade também. Né? Exato, é a consequência da durabilidade. Essa é a grande questão. A gente está sempre em todos os podcasts que a gente trata de vinil autoadesivo, a gente, queira ou não, a gente sempre toca nesse assunto, diga assim, não existe um vinil que faça tudo. Então, você tem em cada trabalho um vinil diferente e tal. Acho que essa é a grande questão, né? Você vê, né? A gente tá conduzindo em dois aspectos importantes. Técnica de aplicação ou aplicação e produto. Tem que estar os dois juntos para ter um sucesso. Isso tudo está ligado à descontaminação, né? Hoje, por exemplo, nós temos o PPF atuando no mercado. Desde que eu comecei a trabalhar com envelopamento, eu procurei o melhor processo de descontaminação. Sabemos que não é toda garagem de envelopamento, que hoje existe muita garagem de envelopamento atuando no mercado, que o cara abre na garagem de casa, que não tem uma cabine de lavagem para fazer uma descontaminação perfeita do material, como se fosse uma aplicação de PPF, como se fosse uma aplicação de window film, que ela tem que ser literalmente muito bem... centro cirúrgico, né? Isso, um centro cirúrgico, exatamente. Não pode ter pó, não pode ter pedrinha, não pode ter nada. Uma pedrinha, ela vira uma verruga no material, principalmente se ele for acetinado. Então... E é transparente também, né? Então qualquer coisa... Falando de transparente, você vai ver, né? Eu já vi cabelo, eu já vi mosquito, eu já vi muita coisa no PPF. Só explica pra gente rapidinho o que é o PPF, Thiago. O PPF é o Paint Protection Film, né? Uma película de proteção espessa e de poliuretano, que quando você bate nela, ela se move, mas ela não rasga, então por isso ela acaba protegendo o verniz. Ela se desfaz assim superficialmente, só que por ela não estar muito bem grudada na carroceria do carro e ela ter essa elasticidade, ela acaba se arrastando para o lado e protegendo a superfície que está embaixo dela. Né? Então, esse é o... Ela cobre, né? Ela tem essa é a função do PPF. Ele acaba arrastando por ser poliuretano e não atravessar. Né? Então, ele é bem resistente mesmo.
E alguns têm capacidade regenerativa. Então, voltando só na descontaminação, eu criei processos de descontaminação para quem tem uma garagem, desde quando eu comecei. Eu fui o primeiro curso do Justin Page, eu li a apostila dele traduzida e estava escrito lá, vinagre de maçã. Aquilo me chamou a atenção, é um assunto até polêmico no mercado, porque a galera fala, o cara limpa o carro com vinagre. Mas, cara, é processo de vó. A gente perdeu isso ao longo do tempo, né? Mas é um produto 100% eficiente. Por exemplo, é o ácido. Eu tenho na descontaminação automotiva 3 processos. Ácido, alcalino, a base, o neutralizante e o alcalino. O ácido, ele remove os produtos inorgânicos do veículo. E o neutralizante, ele vai neutralizar a função ácida. E a solução alcalina, ela vai tirar a gordura. Ela vai matar a gordura, né? Então, onde eu acho a maior concentração de ácido no produto mais barato que eu posso colocar num frasco? Vinagre de maçã que está no supermercado. Meu cliente precisa saber que eu estou usando vinagre de maçã? É ácido acético. Não precisa. Então, para tornar profissional, bota uma luvinha nitrílica na mão, eu uso o carro inteiro, deixo secar. Aí eu venho com água ou com álcool isopropílico, neutralizo tudo. E depois eu venho com solução desengraxante. Os 3 passos, os 3 melhores passos que eu testei, conversei com pessoas químicas, conversei com pessoas de estética automotiva. A gente foi fazendo teste juntos e eu consegui 3 produtos na prateleira do cara que pode fazer na garagem de casa e não tem uma cabine de lavagem automotiva. E vai dar uma... E a água, Thiago? A água a gente sempre pede o carro lavado, né? Eu sempre instruo a galera. Não, mas a água que você usa na limpeza? Na limpeza, a gente usa água normal. Água da rua? Não, água filtrada. A gente usa água filtradinha na descontaminação do carro, só na descontaminação, tá? Para aplicação, aí é outra coisa, porque eu não posso ter nada preso embaixo da cola do material. A galera fala assim, para o PPF eu preciso água desmineralizada. Para qualquer produto transparente, você vai usar água desmineralizada. Porque o cloro vai amarelar a cola a longo prazo. Não é o produto fora, durabilidade, UV. Acho que você deve ter estudado isso já a fundo, mas o que fica preso embaixo da cola, a longo prazo, aquilo começa a trocar a cola de cor. Não adianta você polir o filme. Não adianta você fazer nada no filme. Tá por baixo. Tem que trocar aquele filme. Tudo que é produto químico que ficou na cola, ela vai aparecer. A cola vai reagir a longo prazo. Então, essa história da descontaminação, cara, você precisa ter uma base de aderência fiel. Por que eu falo isso? Se eu tenho cera, qual que é a função da cera? É tapar o poro do verniz. Todo verniz tem poro, ele não é uniforme, ele tem os desenhinhos lá, né? Você pegar uma lupa, vai ser igual a tua pele, todo deformado. A cera, ela meio que nivela, que é a função do vitrificador. Nivelar para o pó não enroscar e escorrer, né? Não ficar sujo. Muito sujo, excessivamente sujo o carro e você conseguir limpar ele mais fácil. Então, a cera, vitrificadores e afins, eles tapam esses poros. E a cola, ela precisa penetrar nesses poros para ela ficar mais bem taquificada. Então, qual seria o processo? O processo da lavagem primeiro, a descontaminação para o envelopamento. Às vezes as pessoas confundem, a gente fala bastante sobre estética automotiva, que a gente aprendeu bastante com a estética automotiva ao longo do tempo. Mas assim, eu descontamino bem o veículo e depois eu venho para o processo de aplicação. Então aqui eu tenho a lavagem, aí eu tenho a preparação, que são os 3 produtos que eu citei que eu uso, e depois eu venho para a aplicação. Qual seria o processo da aplicação ideal para o filme? Somente só. Antes tem aí uma etapa de remoção dos possíveis acessórios. Sim. A preparação para o envelopamento ela só vai ser feita depois que você remover as interferências do carro. Porque embaixo de borracha vai ter sujeira. Embaixo de lâmpada, de lanterna, vai ter sujeira. Então, recapitulando, eu faço a lavagem do carro, que é a lavagem convencional, para cair pedrinha, cair sujeira, não ter nada e ser uma descontaminação tão perfeita como se fosse para um material transparente. Aí eu venho para a desmontagem das interferências, removo todas as borrachas, interferências do carro como lanternas, borrachas e afins. Aí dentro disso vai ter sujeira para eu limpar de novo. Aí eu faço todo o processo de descontaminação. Eu uso o ácido, o neutralizante e a solução desengraxante no final, que é o que vai deixar 100% limpa a superfície. Depois eu venho para o processo de aplicação.
Só para ter uma ideia, quanto tempo já foi só nesses processos Eu iniciais? perco um dia descontaminando o carro. Eu envelopo um carro em um dia. Envelopar, que eu digo, é aplicação do produto, uso de soprador térmico, corte, só instalação. Acho que o Justin falava um pouco, né? Que é melhor você perder mais tempo no preparo e aí você ganha na instalação. Exato. Tempo, né? Exato. Se você tem um carro livre, descontaminado, livre de sujeira, livre de pedrinha, um ambiente cirúrgico, sem sujeira, sem pó, sem vento, durante a instalação você se despreocupa. É muito mais rápido. E você tem um checklist assim de todos esses itens para ter uma garagem que seja no meu pelo curso menos eu adequada, passo isso. sabe? Eu tenho um curso VIP, eu passo isso pra galera. Eu passo o passo a passo, a luzinha, para eles colocarem o passo a passo deles e ticando cada coisa da frente que eles já fizeram. Para uma hora tá o processo na cabeça, né? Fica ali memorizado automático, e não esquece, né? Mais. Quando tá no automático, você se livra da luzinha. Aí a luzinha fica só para as outras pessoas da empresa. Né? Mas é importante ter um quadro ali e anotar o que você vai fazer durante o dia. E no caso do PPF, né, na verdade o ideal para aplicar qualquer vinil adesivo teria que ser esse procedimento, né? Mas enfim, mas o PPF ou algum material transparente tem todo esse cuidado a mais, né? Tem que levar a risco isso aí. Tem que levar a risco. E aí eu diria que tem mais ainda o ambiente cirúrgico, né? Porque você está aplicando vinil colorido, tal, mascara alguma coisa, né? Mas nos clears, nos transparentes, você tem que ter um ambiente fechado, né, Thiago? Comendo lá nos Estados Unidos, né? Eu diria que toda aplicação, troca de cor, que você vai fazer veicular, eu diria não. Eu uso isso hoje. Ela tem que ser fechada. Se você tiver um galpão amplo, crie um box para trocar um carro de cor. Principalmente porque é bonito trocar o carro de cor com material brilhante? Mas o acetinado é mais bonito. Ele é mais agressivo, ele deixa o carro mais imponente. E a maioria quer o acetinado. Hoje, eu posso te falar que eu fiz mais carro fosco do que brilhante na minha vida. Assim, tipo, 80%. E uma bolinha, uma pedrinha, uma sujeirinha, um cabelo no acetinado, ele vira um estraga tumor, tudo, assim, né, fica cara? feio. Fica bem feio. E aí você perde, às vezes, 2 metros de um material que custa R$400. Fora o trabalho todo, né? Mão de Fora a obra. instalação, isso aí. O tempo que se perde. Eu ia entregar o carro hoje, ele já vai ser entregue amanhã, dependendo da dificuldade da peça. Isso tudo tem que ser levado em consideração falando de ambiente. Todos os países que eu viajei, eu vi 2 coisas assim, que são primordiais para tudo que é lugar que a gente foi. É o ambiente limpo e a climatização. Iluminação nem vou falar, né? Você precisa enxergar, então é uma coisa, um processo básico ali. É uma coisa básica de se ter, né? Um equipamento que não pode faltar. Mas climatização e ambiente fechado 99% dos lugares que eu fui até hoje. Do jeito que você falou, parece que o pessoal peca nisso daí, que é o básico, né? Que é a iluminação. Iluminação é o básico. E tem muito. E peca muito. Eu tô pensando um pouquinho aqui de aclimatização, né? Eu também conheço vários lugares aí. No Brasil não se preocupa muito em aclimatização. Não. Eu acho que a gente evoluiu bem em espaços fechados, espaços, no caso do PPF, a superfície molhada, o piso molhado e tal, mas a climatização talvez coloque até porque está calor, tá? Mas não é por causa de uma... Você concorda comigo? Que é para melhorar a tua aplicação, né? Cara, todo material... Tomara que seja no futuro. Uma lâmina de plástico, vamos falar assim, uma lâmina de PVC de 0,8 microns ali, você tem... Ela é extremamente frágil, né? Delicada, né? Delicada, isso. Ela sente 1 grau a menos, ela vai sentir. 1 grau a mais, ela vai sentir também. Então, se a especificação do fabricante, o VidBula ali, ó, a ficha técnica de cada fabricante no mundo está especificando a quantos graus você tem que trabalhar com a sua película, com a película dele que você está trabalhando. Então, por que não consultar a ficha técnica do material antes de fazer uma instalação? Aí eu te pergunto,
Quem na sua vida você conversou, baseado nessa história, que falou, eu leio a ficha técnica antes de fazer a aplicação? Eu lutei muito sobre isso. Aí tá lá de... Que é respeitar as características do material, né? Sim, de 15 a 28 graus. A maioria delas, 99% delas está escrito lá, de 15 a 28 graus. O pessoal trabalha no calor de 40. 30 graus, 30 e sensação térmica de 40, porque tá dentro de um barracão com telha de zinco. Pois então, é. a sensação térmica é de 40 realmente. Aí você tem uma película mais flexível, você tem uma cola mais mole, que tudo é baseado no termoplástico, tudo é termoplástico, desde a cola até a película que segura a cola. Então é termoplástico. Tá mais quente, isso tudo fica mole e eu ainda uso soprador térmico. Então eu tenho um tensionamento excessivo. Eu tenho um estiramento ali acima do permissível do material. Mas talvez tenha um ponto para se colocar, né, Thiago? Hoje eu vejo que esse mercado ele está profissionalizando, com pessoas como você dando treinamento, falando do que eu sempre falei de ficha técnica. Eu falava de bula de remédio, é a bula do remédio, isso. né? Então o mercado ele passa por uma transformação do bem, bem. Né? Pessoas dando treinamentos técnicos, pessoas auxiliando em criar ambientes de instalação para a gente ter sucessos nos projetos, né? Mas a gente vem de um mercado que é a comunicação visual. Então ele tem uma frota do cliente. Então ele tem lá 10 caminhões para aplicar. E aonde que ele vai aplicar? Ele vai aplicar na garagem do cliente. E só tem a garagem do cliente. Nossa, eu já vi, né? Você já passou por isso, né? Você vai num cliente, e isso quando o piso ele é concretado e quando não é, que é terra de chão batido, né? Então acho que tem esse viés, né, para se colocar. E o que eu gosto muito é que a gente cresça nessa parte técnica, que é o que você está trabalhando nisso, e aqueles que têm o trabalho de projetos onde não tem essa condição, mas que ele encontra adaptações para melhorar. O ideal ele não vai conseguir, por exemplo, no ambiente que o Thiago está falando, mas ele tenha na consciência, falar, poxa, eu estou aplicando aqui num chão batido, então deixa eu jogar água para se bater o vento, a poeira não subir. Já é uma grande ação. Você concorda? Claro. Né? Você concorda? Claro. O ruim é não pensar nem nisso, né? Porque tem coisas pequenas que faz que ajuda tanto, né? Por exemplo, a mão suja, não é? Lava a mão, né? Você vai com alguns instaladores, cara, que você vê a mão dele tá mais suja que o piso. Uma pizza engordurada e vai trabalhar, né, com o material. Mas é legal. Eu gosto dessa evolução do mercado, eu gosto de profissionais como você, assim, que traz conceitos técnicos, traz o porquê. Eu tô vendo você falar de ácido acético, cara. É assim, para mim a essência, né? Nem todos vão chegar nisso, mas sabendo que tem um ácido, tem um neutro, tem uma base para tirar. Sim. Né? Pode ser que ele não tenha o vinagre de maçã, mas que tenha o vinagre lá de álcool. Não, tem que ser o de maçã. Né? Não, mas que seja, você está entendendo? O ideal é isso, sim, né? Sim. É o tal do álcool isopropílico. Cara, o álcool isopropílico, para algumas superfícies é o ideal. Se não tem, cara, pelo menos usa qualquer álcool. Ele tem mais água, mas usa. Não deixa de usar, né? Acho que essa é... Eu por muito tempo eu condenei só o álcool isopropílico, porque a gente usa muita cera no Brasil para cuidar do carro. E pode entrar em qualquer estética automotiva e perguntar, eu consigo remover a cera só com álcool isopropílico? Não. Todo mundo vai falar para você que não. Aí eu pego uma superfície igual essa aqui, ó, uma entrada de recesso. Essa é bem complexa, né? Porque entradas, você tem... Sim. Aí eu passo o álcool isopropílico na face onde eu estou enxergando. Todo mundo faz isso. Não senta, não põe uma luz, não faz a descontaminação da maneira certa, não esfrega ali dentro. E é onde eu acabo deixando falhas na aplicação. É onde a longo prazo isso aqui vira uma cabana. O material sai e fica sobrevoando ali. O que acontece com o tempo é que isso aquece, esfria, aquece, esfria, aquece, esfria. Vai alguém, bota a mão lá e ele quebra. Ele resseca e quebra. O material resseca. Exatamente. O vinil, se ele não está apoiado numa superfície, ele vai ressecar, né? O PVC. Isso entra na história do memória elástica e quebra da memória elástica. Quando você quebra a memória elástica do material, você aquece ele a uma determinada temperatura, ele perde algumas propriedades. E aí ele fica duro. Igual você pegar um plástico, derreter, tirar o formato dele e ele endurecer naquela forma ali. Ele endurece mais rígido.
É o mesmo processo na instalação do material. Eu costumo dizer que se você tem os passos básicos aqui no seu já automático, decorados, né? isso, que é uma boa descontaminação, aplicação de forma adequada e a estabilização do material, que se resume à quebra de memória elástica, você zerou o game. Você não precisa mais se preocupar com instalação de vinil nenhum no mundo. Tendo um produto adequado, né? Tendo o produto adequado, exatamente. Tendo o produto desenvolvido para carro. Exato. Vai pegar um material para uma comunicação visual, um calandrado monomérico, ele não vai dar resposta, né? Aí o próprio calor vai acelerar a migração de plastificante que mata o adesivo. Exato. E além disso, né, se eu pegar um filme muito barato para envelopar um carro, daqui a pouco ele está deixando totalmente a cola na carroceria, porque ele tem uma cola permanente, ele não tem uma cola removível. Aí eu acabo transferindo a cola, vira uma máscara de transferência a longo prazo. Porque isso aqui não vai ficar dentro da garagem o tempo inteiro. A gente sabe que todas as pessoas que gostam de carro hoje, elas mexem em alguma coisa do carro. Então, tem vinil adesivo em alguma parte do carro, seja no cromado, seja no carro inteiro, seja só no teto, seja um adesivinho, não interessa. Esse carro não fica o tempo inteiro na garagem, ele é lavado com produtos abrasivos. O produto abrasivo ele acaba começando a degradar o PVC a longo prazo. É onde, se eu não tenho um cuidado com o veículo, manutenção periódica, fazendo todos os cuidados necessários, eu vou degradar o plástico. Quando eu remover o adesivo, é mais fácil de deixar cola. Então, a outra história, além da descontaminação, instalação, é o cuidado a longo prazo, né? Mas antes do cuidado, né? Porque aí já passa uma etapa para o cliente, né? E a gente acha que como instrutor, como conhecedor, tem que passar. Eu concordo com você. Mas e ferramentas, o Thiago, né? Para instalação? Porque também não adianta você ter um produto para automotivo. Conhecer os princípios, ler a bula, né? Descontaminar o ambiente, mas eu sempre falo que um bom profissional não é um bom profissional se não tem a ferramenta correta. Vai num mecânico, se ele não tem a chave de fenda lá, ele não consegue desmontar o carro, né? É importante isso também aqui? Até porque, principalmente para essas partes assim que são mais complexas, né? Que nem no caso do retrovisor ali. Espelho retrovisor eu não consigo fazer com soprador de cabelo, por exemplo. Secador de cabelo. Soprador de cabelo. Soprador de cabelo. Arrepio. Secador de cabelo. Eu já vi muito, né? Eu vi muito na área decorativa. Galera que faz o envelopamento arquitetônico. Muita gente usa secador de cabelo. É o costume do soprador, né? Secador de cabelo. Eu vejo um secador de cabelo, me dá um negócio, cara. Porque eu falo, cara, ele não vai elevar a temperatura do filme até a temperatura necessária, né? Até atingir o ponto necessário. E isso não vai criar uma base de aderência perfeita. Porque não tem só o carro, cara. Toda essa história da descontaminação, a aplicação adequada e estabilização do material, ela se multiplica para todos os mercados, desde o envelopamento arquitetônico até aplicações de comunicação visual, por exemplo. Né? O carro não é sempre reto. Às vezes eu aplico uma letra, tem uma curva. Então eu tenho que descontaminar direito, eu tenho que aplicar direito, eu tenho que usar o soprador térmico no pós-aquecimento, em todas essas áreas. Algumas partes do carro, a gente falou um pouco de PPF no começo, eu uso o soprador térmico em alguns lugares do PPF, que é para acelerar o processo de cura da cola. Senão a cola não cura. E aí eu fico ali refém daquilo, não pode lavar, não pode isso, não pode aquilo. Então acabo usando, mesmo que a longa distância, aquecendo uniformemente, que o sol vai aquecer aquilo. Não se usa soprador térmico no PPF. Porra, então o carro não pode sair no sol. Então não pode aquecer o motor do carro. Mas aí você tem a técnica certa também para utilizar, né? Tudo tem a técnica certa, a hora certa de usar. Por exemplo, o Edu citou ferramenta, né? O soprador térmico é uma ferramenta. Ela é a ferramenta-chave. Você sabe usar um soprador térmico? Dá na mão de um profissional e você vai ver que eles usam todos iguais. Pega do chão, que está no chão, liga e já vai na peça. Não espere esquentar para trabalhar. Porque tem que ficar incandescente, senão ele não está trabalhando.
Você vai, ele está aquecendo mais ou menos a peça aqui, você fica ali mais tempo, perde muito tempo. Ângulos, você precisa testar ângulos do soprador. Às vezes a galera vê a gente derretendo o excesso do material e o material se conformando onde precisa. Esse excesso que está derretendo é um excesso. E é o soprador térmico que faz. Então, não sei se vocês já viram na internet aqueles envelopamentos a vácuo, né? O cara cria uma vacuum form ali, aquece o produto, liga o aspirador e o material toma o formato. Ele precisa atingir um ponto específico de temperatura para ele conseguir moldar aquele material. Sim. Então, aqueles processos são fantásticos. Né? Usar a ferramenta correta e de maneira correta é muito importante. Aí, falando de ferramenta, eu acho que no mercado nacional a gente tem uma variedade hoje que não tinha, né? Os fabricantes, por exemplo, tem a Joker aí fabricando ferramenta para profissional de envelopamento, ferramentas específicas, ela não está multiplicando assim para comunicação visual, não, eles estão preocupados com o envelopador em si. E tem muita ferramenta deles já que dá para usar no PPF. Então, quer dizer, dá para usar também no som e acessórios, para desmontar peça. Está pulverizando. Então, acho que a gente está bastante munido aqui no mercado de ferramenta. O profissional tem que ter ferramenta. Antigamente, a gente só tinha uma espátula de 10 centímetros. Hoje, eu ando com 4 espátulas. E às vezes, se eu olho no meu porta-ferramentas, eu tenho 6 espátulas lá dentro. Aí os caras me perguntam, mas para que você tem 6 espátulas aí? Às vezes eu estou em cima do carro fazendo o teto, eu tiro a espátula, ela cai da minha mão, eu saco outra espátula e continuo trabalhando. Depois eu pego aquela ali. Porque se eu descer, eu vou ao banheiro. Se eu descer, eu vou conversar. Se eu descer, eu vou olhar o celular. E aí fica Perde o foco. Trabalho incompleto, né? E não só também, né? Porque você falou, né, que antigamente tinha espátula, né? A dourada da 3M, né? Sim. Era grande, todo mundo queria essa, né? Mas hoje você tem com ângulos diferentes, que isso te ajuda num bom acabamento. Sim. Não é? Né? Então, acho que em termos de espátula é fundamental, né? Espátula tem que ter, todas. Eu acho que tem que ter todas. De todos os ângulos que você... Eu já cheguei a cortar a espátula, criar ângulo de espátula para fazer um determinado canto que eu não estava conseguindo fazer com uma espátula normal. Que ela é assim, né? O desenho é igual ao celular. Então, eu chego aqui, eu tenho um bico pontudo no carro, como essa entrada aqui, ó. A espátula ela não vai alcançar. Então, eu preciso criar uma ferramenta com ângulo para fazer a instalação ali dentro. Uma dúvida. Você, como bastante experiência em aplicação em veículo e que tem muitas curvas, tem muitos detalhes, você já chegou a ajudar um fabricante de espátula a desenvolver uma específica? Já, e algumas ferramentas. Assim. Legal. Eu não gosto muito de ficar me gabando disso, de ficar falando disso, mas assim, eu tenho, que nem eu citei, não sei nem se podia citar, mas eu citei a Joker, tenho uma parceria muito legal com eles, né? A gente vive conversando sobre desenvolvimento de ferramenta, o que seria legal para o mercado, o que a gente poderia fazer para facilitar a vida do instalador em si, né? Para trazer comodidade. Agora eles lançaram uma espátula com uma pegada ergométrica assim muito boa. Não tem aquela linha reta dura no meio. É uma coisa que a tua mão encaixa ali. Então, o mercado está se preocupando. Né? Os fabricantes de ferramenta eles estão se preocupando mais assim com o profissional, sabe? Não só vender. Então, isso é muito importante. E estilete, Thiago? Estilete é de extrema importância. Ou faca, vamos falar. Estilete a gente só pensa no pequenininho, né? Vamos falar os cortadores, né? Estiletes e afins. Lâmina, né? A lâmina. A lâmina tem que ser uma lâmina boa, cara. Não pode ser lâmina porcaria. Quando eu passo a lâmina no material, marcando o material e não atravessando o material, eu tenho que conseguir destacar o material e fazer um corte adequado. Se eu tenho uma lâmina cega, eu passei a lâmina aqui, eu perdi alguns segundos do meu trabalho, eu volto de novo para fazer o mesmo corte, eu corro 2 riscos aqui. Número 1 que eu estou perdendo tempo, né? E número 2 que eu posso fazer um corte errado, desalinhar o meu corte. Número 2 que eu posso atravessar o material e pegar a pintura do carro. Eu acho que é o que mais acontece. Como ele vê que não está cortando, ele coloca mais pressão. Aí risca o carro. É a pegadinha. Né? Aí é a cilada. A cilada é achar que não cortou e tentar botar mais pressão. Na verdade, é só quebrar a lâmina, manter a lâmina quebrada.
Tem gente que acha que aqueles risquinhos é enfeite da lâmina, né? A lâmina é vitalícia, né? Igual o soprador, ele não desliga. Vitalícia, boa palavra. É complicado, mas se você olhar o comportamento de alguns instaladores, é exatamente isso que acontece. Eu gasto 5 lâminas por carro. Era a minha pergunta. Eu compro sempre lâmina alfa, cara. Sempre. Alfa, né? Eu não sei. A gente não falou sobre marcas, né? Mas eu tô... Não, pode. A nossa intenção é divulgar a informação para o mercado. Um dia, um envelopador olhou para mim e falou assim, mas você compra a lâmina alfa para usar no material da Altac? Eu olhei para ele e falei, cara, você já viu os carros que envelopam com material da Altac? Eu acho que vocês têm uma visão meio esquisita do mercado. Eu coloco os catálogos na mesa, esse aqui é o mais caro, eu apresento primeiro. Aqui, o cliente já tomou um sacode, porque ele olha o preço e fala, tudo isso? Sim. Aí eu tenho essa opção aqui. Quanto você dá de garantia nisso, quanto você dá de garantia nisso? Isso aqui não importa se tem 15 anos. É o meu nome, a instalação é o meu nome, saiu do meu espaço. Certo? Então é o meu nome que está empregado ali. Eu dou 2 anos. E quanto você dá de garantia daqui? Eu dou 2 anos. A minha instalação, o meu projeto no seu veículo é 2 anos. A garantia do fabricante é para me assegurar profissionalmente, o profissional que fez a instalação no carro, de que esse produto aqui não vai dar nenhum problema. Mas, como falamos anteriormente, eu passo para o meu cliente um manual de conservação do produto, 98% não passa. Olha que eu acho que eu estou chutando alto ainda. Isso é uma grande dúvida. E nesse manual, assim, baixo. Os principais tópicos são quais? Só para a gente ter uma ideia. Como lavar o veículo? O que não utilizar no veículo? Aqui eu tenho descrito no meu, por exemplo, o que eu removeria a garantia do carro se fosse feito no veículo. Por exemplo, o cara puxar sem me acionar, o material soltou, eu tenho que ver. Eu sei quando puxou. Quando puxa, ele se desalinha. A gente sabe que é profissional da área há muito tempo. A gente sabe tudo o que aconteceu com o material. Ele soltou por algum motivo. Tem muita solução técnica para o material que soltou uma beiradinha hoje. Por exemplo? Aí você vai para os primers da vida, né? Uhum. A galera usa primer. Não gosta de usar o primer, não pré-instalação. Se necessário, uma pontinha que soltou, eu vou lá pegar uma escovinha de dente. Já juntou sujeira. Eu vou pegar álcool isopropílico, dependendo da cola, se ela for solvente. Eu vou colocar ali, vou lavar aquele cantinho, vou passar um primer e vou pressionar. Uhum. Vou fazer calor, vou pôr o carro no sol. Não parou, não aconteceu alguma coisa, não está dando certo, eu vou trocar a peça. Vou substituir a peça, mas eu já usei até base de unha e funciona. Vedador de borda, você comunga disso? Eu não usei o vedador de borda ainda. Uhum. Agora, que nem eu falei, eu usei até base de unha já. Que isso vem do filme, né? Isso vem da película. Os caras do filme ensinaram muito para o envelopamento. Tanto aplicação com água do passado, vai. Eu estava pensando um pouquinho aqui. PPF, né, tem agora uns procedimentos, né? Você envelopa e depois de um mês, depois de um tempo, você vai fazer a vistoria, né? Eu estou vendo que esse mercado tá indo. O automotivo, uma troca de cor, por exemplo, também vocês praticam isso ou não? Eu trago meu carro, você troca a cor dele, né? E aí você pede para eu trazer, além das instruções de como eu lavar, como tratar, eu tenho que trazer para uma revisão? Tem. No manual de conservação, no meu, por exemplo, eu discrimino lá. 30, 60, 90 dias de revisão para o carro. 3 revisões. Se em 30, 60 não aconteceu nada, não vai acontecer nada nas 3. Né? Só que eu já cobro ali um valor para toda vez que o carro do cara chegar, eu dou uma ducha nele. Dou uma organizada dentro nas coisas, um perfuminho, alguma coisa e mando embora. Fiz o reaquecimento ali das peças. Obviamente que a revisão, para mim, a revisão da instalação, ela tem que ser feita no seu espaço de trabalho. O cliente não pode ir embora para fazer revisão depois. Então, eu gosto da cura no sol, sabe? Eu demoro 2 dias para envelopar um carro, eu peço 5. Mas você pede 5 dias. Eu peço 5 dias. Eu peço 5 dias, eu trabalho com mais tranquilidade no carro, eu gasto um dia só para descontaminar, eu gasto um dia para envelopar o carro e aí algumas horas ali para remontar as peças, fazer a checagem das peças
né, lanternas e afins que eu desconectei do lugar, tem que estar tudo funcionando antes da entrega do carro. Só que esse carro vai pro sol depois. Eu não entrego o carro no dia. Eu deixo esse carro no sol. Ele toma um banho de sol de um dia. Aí eu boto para dentro, reaqueço tudo, reviso tudo e depois eu entrego. Eu aprendi a fazer isso para não ter retrabalho. Quem nunca teve retrabalho? Eu tive muito retrabalho até aprender que o sol é de graça e que ele pode fazer o processo de cura do material antes da entrega. Da cola, né? Então, isso para mim é de extrema importância. E acontece muita coisa assim, você deixou ali no sol e acontece alguma coisa que você tem que depois mexer. Já aconteceu algumas vezes. Retrabalho. Algum retrabalho, uma coisa assim. Retrabalho eu não digo, mas assim, o material ainda está novo, ele está pré-instalado, ele está no meu espaço, ele não saiu, não tomou chuva, não pegou poeira, eu consigo fazer ali o reaquecimento e deixar tudo curado bonitinho. É porque o sol vai quebrar, além de acelerar a cura do adesivo, ele ajuda a quebrar a memória elástica. A memória elástica temperatura. Né? Não, é bom também que você coloca ele numa condição que depois ele vai né? Uma condição. Não, mas aí já tirou toda a dor, né? Ele tirou a memória elástica e já curou a... Ele já fica mais adaptado, né? Eu aprendi essa técnica na comunicação visual. Com pessoas mais antigas da comunicação visual. Quando o cara ia pegar, tinha meia dúzia de bolinha. Qual que era? Você já deve ter ouvido essa frase milhares de vezes na sua vida. O cara pega, tem uma meia dúzia de bolinha, o profissional fala pra ele assim, não, pode levar que... Vamos ver se você lembra disso. Desaparece a bolha? É. Se eu já ouvi, muito. Isso... E qual que é a frase, assim? A mais usada por todo mundo? Cara, porque depois que levantou a bolha, certo? Se não foi tirada a bolha lá no momento, a cola seca aqui, não gruda mais. Vai ficar aqui, uma parte aqui solta. Aí ele vai lavar com um jato d'água, o que quer, estoura. Que o adesivo, o PVC, aí não é mais nem adesivo, né? O PVC tá seco. Cristaliza a cola ali, né? É assim, ó. Eu aprendi na comunicação visual com profissionais mais antigos esse processo aí de deixar o carro no sol para curar. Porque a frase sempre foi, no sol sai. Desaparece. É só deixar no sol que sai. O sol é mágico, né? Ele vai lá e... Só deixar no sol que sai. Na realidade, microbolhas, ela dá uma espalhada, mas ela não desaparece. Todo o material se movimenta, né? Todo o material se movimenta. Tanto é que você tirar o material do liner, colocar ele aqui, aplicar o calor nele, você vai ver que ele parece perder um pouco de massa, ele encolhe um pouco. Né? Então, quando você vai para um cast muito caro, isso não acontece. Você coloca ele aqui, dá calor, ele fica molenga, igual um tecido, e não se diminui, assim. Mas a maioria dos materiais calandrados que eu trabalhei, de todas as marcas, eles dão uma... É o processo de fabricação, né, Tiago? Sim. Aí você fala, né? Aí isso me ensina algumas coisas. Por exemplo, a área de recesso, eu primeiro dou calor, deixo o material encolher, depois eu faço a modelagem. Eu me antecipo, porque se eu aplicar temperatura e empurrar, se eu já tenho um processo de encolhimento natural do produto, aí eu uso o calor do soprador e estico mais ainda, é inevitável que ele vai retrair. Não tem como. Ele vai retrair. E você pode esperar. Você não precisa fazer nada no material calandrado. Deixa ele no liner. Você vai ver que ele encolhe. Exato. Aí você fala assim, mas... então eu não vou trabalhar com esse produto, por esse motivo aí. Não, cara. Aprende a trabalhar, cara. É tão mais legal. Eu, na minha vida inteira, desde que entrei em comunicação visual, o que o dono de uma comunicação visual compra? Ele compra um produto de R$500 um metro, nem a pau, ele compra um de 20. E dá para você instalar. Instala aí. E ele cobra o preço do mercado. É um empresário, ele está trabalhando, ele está tentando fazer dinheiro. Só que ele dá para você aquilo que ele não queria usar para trabalhar, no meu ponto de vista. Ele não vai usar, ele não vai trabalhar com aquilo quando ele conhecer um produto bom. Mas ele dá para o profissional. Então, a gente teve que aprender a como instalar qualquer produto e fazer funcionar. O que me aconteceu diversas vezes na Preto Fosco foi... Fizeram reuniões e reuniões, né? Os carros chegavam lá, às vezes o material estava com problema. Um dia, o dono desceu, era o Fábio, do Itaim que eu trabalhei. O Fábio olhou pra gente e falou assim, gente, é o seguinte, o cara vem buscar o carro amanhã. Já detectamos que tem aí um problema, certo? Eu preciso receber o carro, senão vocês não recebem. Como é que a gente vai fazer para entregar esse carro? E qual era o problema?
O problema, agora não recordo, devia ser falha de cola ou alguma marca que tinha no material. Só que eu tinha uma bobina de 25 metros. Então, eu uso 15 no carro. Então, o que a gente fez? A gente foi cortando o material, mudando ali e tal. E nessa aí a gente descobriu que não podia mudar o ângulo do material. Mas o veículo foi entregue. E a gente também não viu, porque estava dentro da loja, com a iluminação precária. Iluminação. Aí o cliente deixou o carro em algum lugar, no estacionamento, depois ele foi olhar, tinha uma porta diferente de um paralama, assim, diferente da porta traseira. Porque virou a porta ali, né? Porta dos carros. É quase dos sedãs um pouquinho mais de luxo ali, ela é pequenininha, né? Metade, né? Não tem o arco em cima. Igual tem um Golzinho, um Jetta não tem, né? A porta é pequenininha ali. Então usou um pedacinho do material, virou e deu certo no dia. Mas trocou a cor do produto. Deu e depois a gente teve que fazer a substituição. Mas, bom, resolvemos e entregamos o carro. E receberam. E recebemos o dinheiro. Então, a gente teve que criar meios, assim, de fazer funcionar. Não interessa o que você estava instalando. Mas essa é a escola da vida, né? Você vê um aprendizado. Exato. Um aprendizado, né? Dentro desse nosso civirômetro, vou chamar assim, não existe, mas, né? A gente descobriu que não podia virar o material. Ou eu teria uma peça de cor diferente da outra, igual os carros mal pintados aí no mercado. É a famosa metameria mesmo, né? Quer dizer, tipo, você tem diferença de cor. E, Thiago, voltando só um pouquinho lá no... Você estava comentando, né? Das recomendações, das instruções que você passa para o cliente final. Então, peguei meu carro, 5 dias, você preparou o meu carro, e aí eu vou embora. Sim. Cheguei em casa, posso lavar meu carro? Pode. Posso. O Sol já fez o processo de cura. E com o que eu lavo? Posso jogar um Solupan lá? Não. Aí tá descrito lá. Nada contra o Solupan, que é a marca. Não, tudo bem. Assim, é o mais famoso, né? É o mais famoso. É um desengraxante bem poderoso para motor, né? É um ácido ali, né? Eu acho que é uma mistura de ácido sulfúrico e ácido clorídrico. O que acontece com plástico, com esse tipo de produto abrasivo, não vou falar exatamente o Solupan, mas tem diversas marcas no mercado e quanto mais barato para alguns, melhor, né? É que todo o plástico ele resseca com esse produto, né? É ácido, né? Ele resseca, ele queima, né? Então... É que a gente não vê na lavagem, né? O rapaz que lava lá, ele joga no motor, ele é ótimo, porque desengraxa tudo, mas tira tudo. Tá atacando aos poucos as borrachas. As partes emborrachadas, nitrílicas. Né? Um cliente meu me chamou semana passada para mostrar a borracha ali do espelho do Golf, que a dele tá derretida, né? E durante o processo de envelopamento do carro ali, fiz o checklist, mostrei a borracha para ele e tudo. Depois de 2 meses, ele me chamou e falou assim, ó, essa borracha aqui. Falei, eu te mostrei, volta lá na nossa conversa, lê ela com carinho, que você vai ver que eu falei dessa borracha aí. Por exemplo, produtos base óleo, não vou falar só do ácido, do lava rápido e tudo mais, mas produtos base óleo, eles derretem a borracha. Sabe quando o teu carro dá problema no coxim do motor, porque tá vazando óleo? É aquele óleo que tá detonando o coxim do motor. Faz a vida útil da borracha diminuir. Então... Tanto o lava rápido quanto removedores de cola, esses produtos, eles derretem plástico, derrete borracha. São produtos abrasivos que eu não posso usar após envelopamento do carro. Então, eu tenho que estar descrito ali, não utilize produtos abrasivos na lavagem do veículo. Se eu utilizar produtos abrasivos na lavagem do veículo, eu vou diminuir a vida útil do produto. Mas abrasivo, você está falando físico ou químico? Abrasivo... Então químico. Não, nenhum dos dois, né, na verdade. Porque quando eu falo abrasivo, eu estou pensando numa escova, né? Então, químico, né? Um produto químico. O produto químico ali, ele vai agredir a longo prazo. Um produto abrasivo mecânico, ele vai agredir na hora. Por exemplo, eu já vi gente... polir uma peça do carro, por exemplo, deixei o teto brilhante, a coluna está envelopada de outra cor, daqui para baixo está envelopado, deixa o teto exposto. Eu não gosto dessa prática, mas muita gente faz isso. O carro é preto, deixa o teto preto, liso e sem nada, pelado, e aí o cara vai lá e dá uma polida no teto. Ele pulha o teto, ele pega o adesivo na coluna ali, fica branco, nunca mais sai. E se eu pensar, você adesivou, envelopou meu carro,
Aí eu vou polir, eu vou passar uma cera para proteger o adesivo. Faz sentido? A cera, então, não faz sentido, mas hoje nós temos ceras, nós temos produtos para proteger o plástico no mercado. Aí você pode ir para vitrificadores e eliminar a cera, né? Mas eu fico pensando, por que ele vai passar cera se já tem o vinil? Já dando o acabamento que... Aumenta a durabilidade. Para aumentar, assim, buscando aumentar a durabilidade e a beleza do produto. Por exemplo, hoje nós temos vitrificadores que podem ser aplicados em vinil, em plástico. Tá? Para aumentar a durabilidade, dar mais profundidade de cor. Por exemplo, eu pego um carro acetinado, eu já comprei material Satin Black, por exemplo, da Altac, eu vitrifiquei o produto, ele ficou igual uma bobina que custa 10 mil reais de material. Tá. Até para dar um acabamento diferenciado, no caso. Sim, para dar um toque de acetinado mais bonito. Tá? Porque o fosco é fosco, né? A gente sabe que o fosco é fosco, ele é um material fosco ali sem graça. Se ele ficar a longo prazo e ele for mal cuidado, o carro fica até com aspecto de velho. Agora, se eu tenho um tratamento, isso já muda. Você chama, né? Isso. As linhas do carro parecem melhor no acetinado do que no fosco. Né? Então, eu consigo aí deixar o carro mais bonito que o normal. Por exemplo, esse carro aí, ele tá com uma proteção cerâmica. É um selante cerâmico, não um vitrificador. Líquida. Tá. Desenvolvida. A gente criou um produto junto a um fabricante muito importante hoje no cenário nacional da estética. Deu os produtos para ele levou embora impressão digital, material transparente, material de cor sólida, material impresso. Ele carregou tudo e criou um produto ali meio híbrido que não detonasse o material a longo prazo e mantesse, né, a durabilidade do produto. Que é aquilo que a gente fala, que se eu imprimir, fizer uma impressão digital, invernizar, se ela dura 1 ano, ela vai durar 2. Sim. E é líquida? E como que é aplicado, Thiago? Simples. Passou, pega um outro pano de microfibra, remove o excesso e já fica bonito na hora. Só que tudo mesmo. Tem um processo de cura, né? Igual o vitrificador. É base solvente? Base d'água? Agora você me pegou. Isso aí, essa informação de base solvente e base d'água, eu vou precisar ler o rótulo lá. Mas é um produto que dura 4 meses. O meu lado químico Sim, é curioso. É importante? É importante. Se eu tenho um produto que eu posso passar em cima do vinil e eu tenho ali alguma coisa com silicone, eu já não posso mais passar. Ele pode ser direcionado, ter criado um rótulo e tudo mais, mas baseado nas informações dos fabricantes, o silicone é um produto que agride muito o PVC, que está ali no vinil. O silicone, ele é terrível, né? Você coloca muito... Vamos fazer a siliconização do papel. Você coloca muito silicone, é ruim. Você coloca pouco, é ruim. Você tem que colocar na dose certa. E essa dose certa é uma quantidade muito pequena. Então, o silicone é difícil trabalhar mesmo. É difícil trabalhar. Tudo é difícil trabalhar, né? Igual você pegar uma aspirina, você pode tomar só uma, você quer tomar 2, porque você acha que vai... fazer mais efeito. O processo químico em cima do carro, ele é mais ou menos isso aí, né? Ou você segue a risca ou você vai ter um problema. Então, voltando, lavo com água e sabão. Água e sabão. Lava com água e sabão. Se você tem Posso usar o sabão em pó que eu tenho lá em casa? Não, de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. O sabão em pó tem soda cáustica. Ao meu conhecimento. Sabão em pó tem soda cáustica. Que sabão? O detergente que eu uso na cozinha? Neutro? Não, ele não é neutro. Então o sabão de pedra que tem lá no tanque de lavar roupa? Não dá. Que sabão é esse? Cara, eu preciso... É assim, o meu carro, depois que eu envelopei e vitrifiquei, a gente tem um Nivus, né? E eu só lavo com Johnson. Água e Johnson. Às vezes eu não posso lavar, eu mando lavar rápido, mas é uma vez ou outra. Porque eu sei que o rápido, ele tem um processo dele, o nome já diz tudo, lava rápido. A gente fala às vezes pra galera o seguinte, fala, cara, você tem carro? Tem. Você já tentou lavar seu carro na sua casa? Já. Você consegue deixar ele tão bonito em um dia inteiro, igual os caras deixam em meia hora no lavar rápido? Não, não consigo. Então, não é a varinha mágica da fada madrinha que tem ali, cara. É produto. Eles têm um produto para acelerar o processo deles. E o nome diz tudo, lava rápido. Se eu não tenho volume, eu não ganho dinheiro. Então, tem que se pensar. Eu diluo Johnson na água hoje para lavar o carro. Eu não vou pro shampoo automotivo pro carro envelopado.
Aí o cara fala, mas o Johnson é muito caro. É muito caro, mas um carro envelopado, eu pego uma toalha mágica para não riscar, eu bato ali, dou um banho no carro, passo a toalha mágica nele, venho com selante cerâmico, passo no carro, posso ficar um mês sem lavar o carro. Mas, Thiago, tá, já estou aprendendo, então eu vou comprar o shampoo Johnson, né, diluir, mas ó, ali perto da roda, ali naquelas regiões ali, geralmente começa a grudar um pouco de piche, óleo. Essa solução de água e o neutro tira? Não, aí eu lavo ali com um balde, a espuma e o detergente. Ali eu uso o detergente. O detergente não vai zoar a pintura da roda. Não vai zoar os componentes ali. Não. Eu digo aqui na lataria. Não, na lataria eu uso o mesmo produto. No carro em si... Tá, se tem algum respingo aqui de piche, de óleo aqui nessa parte aqui, até trazer pela roda tal, ou numa chuva tal, é o neutro que eu preparei para tirar. Aí agora sim, agora pontos entendi. Negros, tal. Eu tenho piche ali. Eu tenho graxa, eu tenho essas coisas. Aí eu uso a solução desengraxante, removo, que eu tenho ali, né? Removo com uma solução desengraxante, ou mesmo ali aquela parte eu passo uma água com detergente. Você que não tem em casa uma solução desengraxante, pode pegar um detergentezinho, passar e jogar água abundante em cima. Isso. O que acontece quando queima um adesivo? O cara fala, o adesivo trocou de cor. Isso aconteceu muito no nacional prata e aconteceu muito no importado. A gente fez testes dentro da Altac a longo prazo para descobrir. A gente só não vai para o mercado falar que fez testes com material X, Y, Z, porque a gente não quer atrapalhar o mercado. Né? Temos químicos lá hoje dentro da Altac. Então, o que a gente fez? A gente pegou o material A, pegou o material B, pegou o material C. Aplicamos os famosos ácidos de lavar rápido em todos eles. Teve um que demorou um pouco mais para trocar, mas trocou também de cor. O que é a troca de cor? Está enferrujando o material. Plástico não enferruja. Ele queimou. O ácido queimou o material. Mas era prata? E ficou com cor de folha seca. Não só prata. É porque o prata tem a pigmentação metálica, né? Sim. O dourado tem a pigmentação de cobre, né? Alumínio, prata, ele meio cobre. Que usou a cápsula ali que segura, né, essa metalização. Porque esses ácidos aí, eles vão o quê? Oxidar esse metal que está na formulação. Por isso que ficou mais amarelo. Sim, claro. Agora, assim, plástico não enferruja, né? A gente fala isso, plástico não enferruja. Aí você pega um material amarelo que ele ficou marrom. Queimou o material, cara. Ficou com cor de folha seca, ele queimou, ficou com cor de folha seca. Para tirar isso aí, hoje tem removedor que solta isso, né? Que você não precisa aquecer, estragar a pintura do carro. Antigamente estragava a pintura do carro. Então a lavagem é uma coisa que ela precisa ser muito bem feita para um carro envelopado. Não dá para você levar em qualquer lugar. Fideliza um espaço perto de você. Avisa a pessoa, fala, esse carro é envelopado. Você tem produto neutro para lavar meu carro? Porque senão, ó, eu não posso que passe silicone, eu não posso que passe pretinho. Agora, mas não pode passar pretinho? Não, cara. Passa selante para pneu. Porque o pretinho, a roda vai girar e ele vai jogar no adesivo. Thiago, essas dicas que você está dando é muito importante. E agora, só para a gente terminar, queria que você desse umas considerações, umas dicas finais, assim. E também falasse para a gente onde encontrar o Thiago, cara. Quais são os seus contatos? Legal. Passa o tempo, né? A gente estava querendo falar tanta coisa. Rapidão, né? Pois é. Se for falar de se envelopamento, deixar, você fala cara, inteiro, a gente cara. fala a tarde inteira aqui. É muita coisa. É muita coisa. É você bastante até se perde. coisa, cara. Verdade. O Thiago tem um viés mais técnico, né? Um viés mais detalhado. Tem. Que é isso que faz tem muita informação. Profissionalismo. Né? Graças a Deus. Bom, vamos lá. Considerações finais. Cara, vamos resumir aqui os tópicos do podcast, né? A gente falou de uma boa descontaminação. A gente não falou só de recepção do cliente, que eu acho que é de extrema importância. Receber um cliente, mesmo que você vai fazer ou não vai fazer o trabalho no carro, com uma prancheta de checklist na mão. Ele se sente seguro quando ele chega no seu ambiente e você tá com uma prancheta de checklist na mão para olhar o carro dele mesmo se ele não vai fazer o trabalho e veio só fazer um orçamento. Não, e outra coisa, a apresentação também do profissional, né? Você tá uniformizado de Abadá, e tal, enfim. Isso também é importante, né? Sim. Essa é a primeira impressão que ele tem, inclusive. Uniforme, sua postura, o jeito que você fala sobre o carro, aprender, estudar, termos técnicos, sobre o que você... Estudar o seu mercado de trabalho. Acho que se você não estuda o seu mercado de trabalho, obviamente você não vai aprender a vender bem.
aprenda a vender, né? Faz, se for necessário, um curso de venda, alguma coisa, para você conseguir se engajar mais durante a recepção de um cliente. Aí, a gente tem ali o processo de descontaminação, que a gente falou o podcast inteiro, vocês podem assistir, olhar os produtos, testar os produtos que eu falei aqui. Muita gente ri, muita gente zoa, muita gente... que a gente sabe que o mercado é assim, né? Porque eu não consegui, você também não pode conseguir. Se você conseguir, eu vou entrar no teu perfil e vou zoar você. Entendeu? Então, trollar, a gente né? tem isso no brasileiro, né? Eu meço a sua capacidade pela a minha falta de vontade de seguir em frente e testar mais. Então, esse é o problema nosso hoje aqui no mercado nacional. Os produtos de limpeza, né? As coisas básicas que a gente falou aqui de instalação. Eu dou curso de envelopamento, eu tenho curso VIP. Eu ofereço curso VIP, assim, em duplas de pessoas, que é para as pessoas ali trabalharem numa equipezinha mais reduzida, ter 100% da informação... absorver mesmo ali, né? Absorver ali 100% da informação. E o curso é 100% prático. Eu dou um materialzinho para estudar antes e o curso é 100% prático. E o meu manual desse curso dá para o cara montar uma loja. Tem tudo discriminado nele. Ele consegue montar uma loja para trabalhar para ele. Então não é só um curso de aplicação, é um curso para montar um business. Isso, eu tenho um curso VIP aí que monta um business e eu dou todo o suporte depois para a galera que faz o curso comigo, né? Eu estou hoje de instrutor técnico dentro da Altac, eu sou instrutor do programa ProExpert. O programa ProExpert, a gente subiu um pouco a régua da instalação, a pessoa passa por uma prova para entrar no mercado como profissional. O próprio site da Altac indica esse profissional ProExpert lá no site deles, né, para fazer instalação. Fazer freelance para alguém que está procurando ali, porque por ser uma fábrica, a galera pesquisa envelopamento automotivo, aparece a Altac no Google, eles clicam ali, vê que é uma marca e pergunta se a gente faz. A gente não faz, a gente indica um profissional para fazer. Certo. Eu dou os cursos automotivos dentro da Altac também, sou eu que ministro os cursos. 2 dias sempre de curso ali, bastante focado na instalação, na descontaminação, na recepção do cliente. Dou curso final de semana também, em outras revendas de adesivo, exemplo Campinas. Agora eu estou abrindo meu espaço lá em Mogi Guaçu, que é uma loja grande para fazer os cursos e fazer trabalho quando aparecer, né? E dorme, almoça, janta. Dorme, almoça, janta, cuida do filho, tem que ter tempo para a família. Tem que se desdobrar, cara. Tem que se desdobrar. E nas redes digitais, onde te encontra, onde vê seus trabalhos? Thiago Sossai ou só Sossai na rede social. Vai achar um cara com maçarico na mão, na capa ali. Sou eu. Eu posto muitos rios, né? Fracionados ali, assim. Vídeos curtos. Coisas de curso. Às vezes, ditado ali um pedacinho pequenininho, eu não coloco tudo do curso ali, porque senão ninguém vai fazer curso. Eu gosto do curso online, mas você está vendo. A habilidade de cada um, ela muda. Então, às vezes, você precisa do prático para ter o instrutor ali do lado e falar, puxa um pouquinho mais para cá, aquece um pouquinho mais assim, usa esse segundo estágio do soprador, ou usa só o primeiro estágio. Fica aqui com esse soprador em movimento durante X segundos. Isso tudo você não vai ter essa riqueza de detalhes num curso online, é quase impossível. Tem que ser na prática. A outra coisa é o gasto de material, que você não vai ter material no seu espaço de trabalho para praticar e para gastar, né? Legal, Thiago. Obrigado mesmo pela participação. O tempo foi curto, a gente vai ter outros aí. A gente precisa ter outros com o Thiago. A gente se programou aí para falar muita coisa, mas... eu acho que a gente pode, sei lá, marcar e determinar um tópico só. Sim. Porque, cara, tem muita coisa. Tem muita coisa. Então, assim, sempre pedir pro pessoal interagir, né? Porque a gente tem... Esse podcast vai lá pro nosso canal no YouTube. Então, pedir sempre pro pessoal interagir, mandar mensagem, curtir, compartilhar, acessar o Thiago, acessar o Yamashita e qualquer coisa... Qualquer interação já é uma interação que ajuda bastante a gente. Deixa aí as dúvidas de vocês para eles, né? Isso o InfoSign está já há muito tempo no mercado, né? 12 anos já. E está sempre presente junto com as feiras e afins. Deixa as dúvidas de vocês, criem tópicos para que eles consigam fazer o podcast aqui, continuar o trabalho e ajudar o mercado.
A gente sabe que tem muita gente que posta vídeo na internet só para viralizar e tem muita gente que tem o bom... o conteúdo, né? A sensatez, né? De instruir o mercado a se profissionalizar melhor. Legal, cara. Obrigado, Thiago. Até uma próxima que a gente vai ter. Obrigado de novo também, Edu. Show. Até a próxima. Valeu, obrigado. Valeu.